Olá pessoal, a questão de hoje diz assim: sobre o produto abaixo, é correto afirmar que, observe que 2 é igual a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2. Logo, no lugar do 2, iremos colocar o produto da raiz quadrada de 2 com a raiz quadrada de 2. Fazendo a substituição, fica raiz quadrada do produto da raiz quadrada de 2 com a raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada do produto da raiz quadrada de 2 com a raiz quadrada de 2 menos a raiz quadrada de 2. Note que podemos colocar em evidência a raiz quadrada de 2. Colocando a raiz quadrada de 2 em evidência, fica raiz quadrada da raiz quadrada de 2 vezes raiz de 2 mais 1 vezes a raiz quadrada da raiz quadrada de 2 vezes a diferença da raiz quadrada de 2 com 1. Observe que temos o produto de dois radicandos dentro de um radical. Raiz de 2 vezes a soma de raiz de 2 com 1 e raiz de 2 vezes a diferença de raiz de 2 com 1. E observe que podemos transformar o produto de dois radicandos no produto de dois radicais. Para isto, basta mantermos o índice da raiz quadrada. Então, reescrevendo a nossa expressão, fica raiz quadrada da raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada da soma da raiz quadrada de 2 com 1 vezes a raiz quadrada da raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada da diferença da raiz quadrada de 2 com 1. Observe que a raiz quadrada da raiz quadrada de 2 é igual. Para podermos calcular a raiz quadrada da raiz quadrada de 2, basta realizarmos a multiplicação dos índices. Então, 2 vezes 2, raiz de 2. E 2 vezes 2, raiz de 2, é igual a raiz à quarta de 2. Então, no lugar da raiz quadrada de 2, iremos colocar raiz à quarta de 2. Fazendo a substituição, fica raiz à quarta de 2 vezes raiz quadrada da soma da raiz quadrada de 2 com 1 vezes raiz à quarta de 2 vezes raiz da diferença da raiz quadrada de 2 com 1. Agora, iremos reescrever a nossa equação da seguinte forma: raiz à quarta de 2 vezes raiz à quarta de 2 vezes raiz quadrada da soma da raiz quadrada de 2 com 1 vezes raiz quadrada da diferença da raiz quadrada de 2 com 1. Observe que raiz à quarta de 2 vezes raiz à quarta de 2 é igual a raiz à quarta de 2 elevado ao quadrado. E raiz à quarta de 2 elevado ao quadrado é igual. Para podermos eliminar os parênteses, basta realizarmos a divisão do índice com expoente. Então, 4 dividido por 2 é igual a 2. Logo, a raiz à quarta de 2 elevado ao quadrado será igual a raiz quadrada de 2. Fazendo a substituição na nossa expressão, fica raiz quadrada de 2 vezes. Note que temos o produto de dois radicais.
raiz quadrada da raiz quadrada de 2 mais 1, vezes raiz quadrada da raiz quadrada de 2 menos 1. E podemos transformar o produto de dois radicais do produto de dois radicandos. Para isto, basta mantermos o índice. Note que só conseguimos fazer isso porque os índices de ambos radicais são iguais, e são iguais a 2. Então fica raiz quadrada da soma da raiz quadrada de 2 com 1 vezes a diferença da raiz quadrada de 2 com 1. Agora iremos desenvolver o produto da soma da raiz quadrada de 2 com 1 com a diferença da raiz quadrada de 2 com 1. Então, raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada. Desenvolvendo o produto, fica raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é igual a 2. Raiz quadrada de 2 vezes menos 1 é igual a menos raiz quadrada de 2, mais 1 vezes raiz quadrada de 2 é igual a raiz quadrada de 2, e 1 vezes menos 1 é igual a menos 1. Note que podemos cortar menos a raiz de 2 com raiz de 2, uma vez que a sua soma será igual a zero, então fica raiz de 2 vezes raiz quadrada de 2 menos 1, que será igual a raiz quadrada de 2, uma vez que 2 menos 1 é igual a 1, e a raiz quadrada de 1 é igual a 1. E qualquer número vezes 1 é igual a ele mesmo. Logo, a nossa expressão valerá raiz de 2. Alternativa C. Tchau, pessoal. Até a próxima.